A paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez aqui para uma Escola Bíblica Dominical, dia 12/10/2025, com a nossa lição aí de hoje, segunda lição do quarto trimestre aí, né? O corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Hoje nós estamos falando aí, vamos estar falando aí sobre o corpo. Na aula passada falamos sobre corpo, alma e espírito, né? A restauração integral do ser humano para chegar à estrutura completa de Cristo, que é o título, que é a nossa revista lição, o tema desse último, né, trimestre aí. Então, hoje, domingo, dia 12 de outubro, vamos dar início aí à nossa aula. Vamos falar sobre o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. A nossa introdução aí diz o seguinte. Perdão. O racionalismo e o cienticismo buscam há séculos explicar a existência humana, mas falham em desvendar todos os mistérios do corpo. Essa lacuna gera uma profunda crise de identidade no homem pós-moderno. Diante de tantas incertezas, somente a fé por meio das escrituras sagradas oferecem pressupostos seguros sobre a nossa constituição e propósito. Então, essa é a aula de hoje. Portanto, analisar o corpo não como um acaso evolutivo, mas como a maravilhosa obra da criação de Deus. Ao compreender a origem divina de nossa estrutura física, somos convidados a glorificar a Deus, ao Criador, com o nosso ser integral, corpo, alma e espírito. Então, essa é a nossa introdução. O nosso textual diz o seguinte, está em Salmo 139, versículo 14. O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Agradeço ao Senhor por ter criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas. Eu sei disso muito bem. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo que estava sendo formado enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Como a semente que cresce debaixo da terra, antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado a minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Salmo 139. Salmo 139. Essa passagem bíblica é uma confissão poética de Davi, do salmista, da onisciência, onipotência de Deus, aplicadas à criação da vida. A admiração do salmista não se restringe apenas na complexidade biológica, mas à certeza de ter sido formado pela mão do Criador. Nessa verdade se encontram fundamentos da dignidade humana.
A ciência pode encontrar-se com detalhes da formação da vida, mas o salmista exalta o próprio autor da existência. Verdades que a passagem bíblica destacam. Nós temos aí a dignidade humana. Os versículos sustentam o valor inalienável de cada pessoa, independente de suas condições físicas, sociais ou cognitivas. A apologia contra a desumanização. O texto é frequentemente citado como argumento contra o aborto, a eutanásia, o racismo e outras formas de desprezo pela vida. Teologia da adoração. O louvor do salmista não só se apoia em bênçãos externas, mas na identidade de Deus e no modo como ele o criou, constituindo um exemplo de adoração centrada no Criador. Nossa verdade prática. A ciência busca desvendar o mistério do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Um visitante entrou em uma galeria de arte diante de um quadro de rara beleza, afirmou ironicamente: "Isso é fruto do acaso. Algumas tintas se espalharam sozinhas até formar essa imagem perfeita. Todos riram, pois sabiam que nenhuma pintura existe sem um pintor. Se um quadro simples feito de tinta e tela existe um artista, quanto mais o corpo humano composto por bilhões de células organizadas com precisão, não existe um criador? Negar essa realidade é um salto de fé muito maior do que admitir a existência de Deus." É nesse ponto que o salmista se distingue do pensamento naturalista. Ele não contempla apenas a pintura, a complexidade biológica, mas volta-se ao artista, o Deus que formou de modo assombroso e maravilhoso. A ciência pode analisar tinta, cores, traços, mas apenas a fé conhece a mão do Criador por trás da obra. No nosso tópico 1, maravilhosa obra de Deus, o item 1, do pó da terra, a lição diz o seguinte para nós: em sua sabedoria, infinito poder, Deus fez o corpo do homem, o Adão, do pó da terra. Gênesis 2:7. Uma estrutura magnífica, composta, segundo estimativa, por cerca de 37 milhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. O racionalismo entende que a razão humana é a fonte primária e suficiente para o conhecimento e compreensão da realidade, inclusive a existência humana. Ele parte do pressuposto que, por meio da lógica e do raciocínio puro, podemos alcançar verdades universais, explicações últimas. Na prática, isso leva à tentativa de explicar a existência humana com base apenas na capacidade racional, sem necessidade da revelação divina. A vida, nesse quadro, é compreendida como fruto de processos intelectuais compreensíveis e o propósito de existência é construído pela própria razão humana. O cienticismo é uma forma extrema de confiança na ciência empírica, né? Como disse o nosso irmão amado Tomé, quando ficou sabendo que Jesus tinha
ressuscitado, ele falou, eu preciso ver, eu preciso pegar, né? Tem que provar, tem que ver a veracidade de que o fato é verdadeiro. Testar ali, pegar, tá? E a própria palavra de Deus diz que o cristão, ele vive pela fé. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que eu não vejo, né? Então, a ciência empírica, tá? Afirmando que apenas aquilo que pode ser observado, medido, testado, cientificamente é verdadeiro. Esse fato, a fé empírica, muitas vezes, ela não é nem fé, né? Na verdade, foi como nós acabamos de ler. É muito mais do que fé, porque acreditar é um salto muito grande. Dentro dessa visão, a existência humana é explicada exclusivamente com resultados de processos físicos, químicos e evolucionários. Mas, contrapartida, a cosmovisão cristã, ao contrário dessas abordagens, afirma que a razão e as ciências são dons válidos de Deus, mas insuficientes por si só para explicar a totalidade da existência. A Bíblia revela que o ser humano foi criado à imagem de Deus, com valor intrínseco e propósito eterno. De Gênesis 1:26. A razão humana é real, mas limitada e afetada pelo pecado. A ciência é uma ferramenta útil, mas incompleta para revelar verdades espirituais e morais. Somente dentro da cosmovisão cristã, a razão, a ciência, a moral, o sentido existencial encontram uma base coerente e integrada. O cristianismo não é racional, mas oferece um único fundamento racional para a própria razão, para a moralidade e para a dignidade da existência humana. A ciência, por sua vez, como honesta, não contradiz a Bíblia, mas confirma sua veracidade. A ciência moderna confirma de formas impressionantes o testemunho bíblico. Os principais elementos químicos que compõem o corpo humano estão presentes no solo da Terra, na crosta terrestre. E aqui citaremos alguns deles, como o oxigênio, essencial para a respiração e formação da água, o carbono, base de todas as moléculas orgânicas. Nós temos o hidrogênio, componente da água de quase todas as biomoléculas. Nós temos aí o nitrogênio, fundamental para a proteína e DNA. Nós temos o cálcio, estrutura dos ossos e dentes, presente em rochas calcárias. Nós temos o fósforo, parte do DNA, do ATP e ossos. Nós temos o potássio, enxofre, sódio, magnésio, ferro, zinco, cobre, manganês, todos encontrados no solo, indispensáveis para funções vitais. Em termos químicos, o ser humano é literalmente formado do mesmo pó que constitui a Terra. No item 2, Deus, o autor da vida. A lição diz o seguinte: de uma das costelas de Adão, Deus formou a mulher de todos os viventes. Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética.
Gênesis capítulo 1, versículo 27, e Gênesis capítulo 3, versículo 20. Em relação a com os descendentes dos primeiros pais, são formados no ventre materno. As Escrituras mostram que, assim como a formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Salmo 139, versículo 13 a 15, e Jeremias 1, 5. Observando a forma extraordinária que o homem foi criado, essa lição aponta que Deus é o autor da vida. Implicações decorrentes da verdade que Deus é o autor da vida. Dizemos que toda a vida humana tem valor intrínseco, pois é criada por Deus, a sua imagem. Gênesis 1, 26, 27. O valor da vida não depende de utilidades, capacidades ou estágios de desenvolvimento. Portanto, entende-se que a Bíblia condena o desprezo pelas pessoas com limitações cognitivas e motoras, bem como abomina o aborto, tratando como assassinato de um inocente indefeso. Se Deus é o autor da vida, ele tem direito soberano de dar, sustentar, tirar a vida. Deuteronômio 32, 39, diz o seguinte: eu faço morrer e eu faço viver. Não temos autonomia absoluta sobre a nossa própria vida ou a de outros. Logo, o homicídio e suicídio são pecados diante de Deus. Nossa vida tem um propósito designado por Deus. Se a vida veio de Deus, ela não é fruto do acaso ou do processo impessoal, mas possui um telos, uma finalidade. Efésios 2:10 nos diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. A vida não é apenas um experimento pessoal, mas um dom com prestação de contas ao Criador. Hebreus 9, 27 assegura aos homens é ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, a individualizada formação integral, a Bíblia diz, a lição diz, Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato da procriação, que ele mesmo estabeleceu pela união íntima do homem e mulher, macho e fêmea. Gênesis capítulo 4, versículo 1, Salmo 33, 15, Zacarias 12, 1 e Isaías 57, 16. As Escrituras falam claramente da existência da vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Gênesis 25, 22, Lucas 1, de 1 ao 15, Lucas capítulo 1, versículo 15, depois o versículo 39 ao 44, Gálatas 1, 15. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção e conduzida em amor. Salmo 127, versículo 3 a 5 e Salmo 128, versículo 3. Uma das principais justificativas apresentadas pelos defensores do aborto é a ideia de que os primeiros dias da gestação, o embrião não deve ser considerado uma pessoa. Para muitos, trata-se apenas de um conjunto de células ou de um protótipo do ser humano, cuja eliminação não envolveria implicações éticas, morais, religiosas significativas.
Essa visão busca esvaziar a dignidade do embrião a fim de legitimar a interrupção da gravidez, sobretudo nas fases iniciais do desenvolvimento. Historicamente, essa questão tem sido alvo de intenso debate. Portanto, o ponto central da controvérsia é: em que momento a vida tem início? Seria no nascimento, quando a criança respira pela primeira vez? Seria ao atingir determinado estágio de desenvolvimento intrauterino? Ou seria no exato momento da concepção, quando ocorre a fusão entre o espermatozoide e o óvulo, formando o zigoto? No campo da biologia, diferentes teorias foram propostas. O autor Gilbert, em sua obra Bioética, um guia para os cristãos, observa que alguns modelos fazem distinção entre o feto informe e o feto formado. O feto informe seria aquele nos estágios iniciais da gestação, ainda sem forma definida. O feto formado já teria passado por um grau maior de desenvolvimento. Essa distinção deu origem a diversas especulações sobre o momento da formação, infusão da alma. Algumas tradições sustentam que a alma é infinita, que a alma é infundida no momento da concepção. Outros acreditam que isso ocorre em um estágio posterior do desenvolvimento embrionário. Há ainda interpretações antigas, como a de certos pensadores judeus, que consideram a alma só era concebida ao ser humano após o nascimento, quando este passa a respirar. No entanto, a perspectiva cristã, baseada na revelação bíblica, é formada por evidências científicas. Reconhece que a vida é plena e digna desde o momento da concepção. Nesse instante, ocorre a combinação única e irrepetível de matéria genética, do genético, formando o zigoto, que já possui toda a informação necessária para o desenvolvimento completo de um ser humano, como afirma especialistas. Cientificamente falando, um óvulo fecundado contém toda a vida de um ser humano, tudo o que ele precisa e tempo de nutrição. À luz das Escrituras, não há espaço para uma definição tardia da dignidade humana. Deus é quem forma o espírito do homem desde o ventre, Zacarias 12:1. E conhece cada ser antes mesmo do seu nascimento, Jeremias capítulo 1, versículo 5. O testemunho bíblico aponta de forma clara que a vida no ventre é uma vida pessoal dotada de identidade, propósito e valor intrínseco. Portanto, a tentativa de despersonalizar o embrião ou de relativizar o momento em que a vida começa não encontra respaldo nem na ciência moderna, nem na cosmovisão cristã. A dignidade humana não é progressiva, mas concebida por Deus desde o princípio, do primeiro instante da existência. Isso torna o aborto, em qualquer fase, uma afronta direta à santidade e à vida criada à imagem do Criador. Com isso, o corpo é a glória de Deus. Divino tecelão. A lição diz, em linguagem poética, Davi descreve a ação divina de forma da formação do corpo humano
e o ventre materno apresentando Deus como tecelão. Salmo 139, versículo 13 a 15. O termo tecelão se refere ao artesão que trabalha com fios, entrelaçando-os no tear para produzir um tecido. Sua função exige paciência, cuidado, habilidade para combinar cada fio de maneira precisa, a fim de formar um padrão belo e funcional. Tecelões da antiguidade eram responsáveis por transformar fios soltos em peças únicas de vestuário e ornamento. O corpo humano é visto como uma obra de tapeçaria e o ventre materno como um tear divino. Cada célula, músculo, tecido é comparado a fios de Deus como tecelão. Entrelaça com sabedoria. O verbo hebraico empregado traz a ideia de entrelaçar, bordar, entretecer, revelando que a formação da vida é um processo artístico, não mecânico. Entender que Deus é o divino tecelão significa reconhecer que cada detalhe do nosso corpo foi cuidadosamente planejado por Ele. A cor dos olhos, o formato do cabelo, a altura, as marcas que carregamos, nada é fruto do acaso. Tudo faz parte do desenho intencional do Criador. Por isso, não devemos nos prender a padrão de beleza humanos que mudam com o tempo e só geram frustrações. Você é uma obra singular, planejada por Deus. Desta forma, o nosso corpo louva a Deus. A lição diz: a compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano libera-nos de toda a especulação e dúvidas e produz sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. A teologia da adoração do Salmo 139, versículo 14, mostra que o conhecimento de que fomos formados por Deus afasta o questionamento que frequentemente atormentam a mente humana. São eliminadas dúvidas sobre o valor da vida, pois cada ser humano foi intencionalmente planejado pelo Criador. Cai por terra a especulação de que a existência seja fruto do acaso, porque o salmista afirma que cada detalhe do corpo foi criado por Deus. Também se desfaz a incerteza sobre identidade e propósito, já que a vida não é um acidente, mas parte de um projeto divino. Ao perceber isto, a resposta natural não é indiferença ou revolta, mas gratidão. Por isso, Davi declara: eu te louvarei, porque de modo terrível e maravilhoso fui formado. A adoração aqui é uma resposta consciente acerca de que a vida possui origem, sentido, valor em Deus. O perigo dos extremos. A lição diz: desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, correntes de pensamentos como o maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo espalham ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mal.
De outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece. Vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes desformam e desonram o corpo. Aí nós podemos ver versículos que falam sobre isso, sobre Levítico 19, 28, Provérbios 23, 29, 35, 1 Tessalonicenses 4, 4. Por outro lado, ao narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. A idolatria do eu leva à prática excessiva de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais. Cuidados estéticos, cosméticos físicos em excesso. 2 Tessalonicenses 3, 2, 1 Pedro 3, versículo 3 ao 5. Cuidado do corpo é importante, mas sem exagero. O cristão deve ser equilibrado em tudo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. O maniqueísmo foi um sistema religioso surgido no século III, que afirmava a existência de duas formas eternas em conflito. Uma espiritual, boa, e outra material, mas má. A matéria era vista como a prisão da alma e o corpo como obstáculo à pureza espiritual. Essa dualidade radical influenciou outras visões semelhantes ao longo da história. O platonismo, originado nas ideias de Platão, sustentava que o mundo físico era uma cópia imperfeita do mundo ideal das formas. Embora não afirmasse que a matéria era má em si mesma, valorizava muito mais o mundo espiritual e desprezava o corpo como transitório e inferior. Essa desvalorização influenciou várias tradições posteriores. O gnosticismo, movimento religioso dos primeiros séculos, contaminava elementos do platonismo, né? Eles combinavam ali elementos do platonismo, do misticismo oriental. Eles ensinavam que a salvação vinha do conhecimento, né? Gnosis, o conhecimento. E o corpo era uma prisão da alma divina. O gnosticismo, o corpo era visto como uma criação de Deus inferior e, por isso, essencialmente mal. Essas correntes, ao reduzirem o corpo a algo negativo, provocaram práticas de ascetismos extremos, e rejeição à realidade física. Em contrapartida, a Grécia Antiga floresceu o culto ao corpo belo, proporcional, principalmente na ideia do homem atlético e harmonioso. Esculturas, competições esportivas e rituais expressavam uma veneração estética que fazia com que o corpo um símbolo quase divino. Embora valorizasse a forma física, essa cultura frequentemente negligenciava os aspectos morais e espirituais do ser humano. Hoje, essa tensão reaparece sob novas formas. De um lado, os vícios autodestrutivos, como automutilação, dependências e práticas degradantes que desonram o corpo, contrariando princípios bíblicos, desigualdade e santidade. Nós temos Levítico 19, 28, nós temos Provérbios 23, 39, 29 ao 35, nós temos 1 Tessalonicenses 4, 4. De outro lado, cresce o fenômeno do narcisismo moderno, caracterizado pela
supervalorização do corpo em detrimento da alma. Trata-se de uma obsessão pela aparência, pela imagem pessoal, pela aceitação social. Esse narcisismo se manifesta em práticas constantes de exposição pessoal, com selfies em excesso, postagem em redes sociais, em uma busca quase religiosa por intervenções estéticas e cuidados cosméticos e domésticos. As Escrituras advertem contra esse tipo de egoísmo superficial. Segundo Timóteo 3:2, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 5. Diante desses extremos, a fé cristã apresenta um caminho de equilíbrio. O corpo não é um mal a ser desprezado, nem um ídolo a ser adorado. Ele é criação de Deus, templo do Espírito, mesmo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 a 20. Ele deve ser cuidado com responsabilidade, sem exagero, sem negligência e sem idolatria. Como ensina o apóstolo Paulo, o cristão deve buscar moderação em todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Reconhecendo que o corpo serve como instrumento para a glória de Deus. Em suma, a criação é chamado a honrar a Deus com o seu corpo, sem cair do desprezo antigo, nem na idolatria moderna. O corpo deve ser cuidado com sabedoria, como parte integrante do ser humano, criado à imagem de Deus, aguardando a plena redenção que se manifestará na ressurreição final. Aleluia! Com isso, nós temos que seguir princípios e regras. A lição diz o seguinte: quando falamos em um corpo, temos a tendência de logo pensar em regras, mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na obediência dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para glorificar para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Aplicável às práticas mais simples do nosso cotidiano. É um parâmetro espiritual mais eficaz do que as regras rígidas e inflexíveis que podem nos levar ao legalismo. Mateus 23, versículo 1 ao 7, depois o versículo 23. Devemos sempre refletir: o que fazemos com o nosso corpo glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos? Romanos 14, versículo 21. No contexto da vida cristã, é fundamental distinguir entre princípios e regras, pois essa distinção afeta diretamente a forma como o crente compreende e pratica a sua obediência a Deus. Regras são normas específicas aplicadas a situações determinadas. Elas indicam o que deve ou não deve ser feito em termos claros. Por exemplo, não matarás, não adulterarás. São regras diretas. Elas oferecem um limite definido, útil para casos objetivos e situações que exigem proibição imediata. Contudo, regras isoladas tendem a ser rígidas e quando absolutizadas fora do contexto, podem gerar uma religiosidade mecânica ou legalista. Princípios, por outro lado, são fundamentos morais amplos que orientam o julgamento e a conduta em diversas situações. São verdades, pensamentos que guiam o discernimento, mesmo em assuntos não diretamente regulamentados pela Escritura.
Fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 é o exemplo do princípio. Ele não impõe uma lista de ações, mas oferece um critério que pode ser aplicado a qualquer área da vida. Enquanto uma regra pode ser obedecida sem reflexão, um princípio exige consciência, reflexão, alinhamento com o caráter e a vontade de Deus. Regras funcionam bem na infância espiritual, mas princípios são indispensáveis à maturidade. Eles moldam o julgamento moral do cristão, permite que ele tome decisões corretas, mesmo quando não há normas explícitas. Portanto, a ética cristã saudável não despreza regras, mas compreende a luz dos princípios que as sustentam. O crente maduro busca viver por convicções enraizadas na palavra, aplicando os ensinamentos de Deus com equilíbrio, clareza e finalidade. O nosso corpo e a coletividade. A prática relacional. A lição diz: Deus nos fez seres relacionáveis. Desculpa. Deus nos fez seres relacionáveis, sociáveis. Isso está implícito na ordem de procriação e enchimento da terra, em Gênesis 1, 28. Por isso, temos necessidade e deveres que vão além de nossas individualidades. Não fomos criados para viver isoladamente, ou isolado social, ou afetivamente. Desde o princípio, a solidão foi vista como algo inadequado, Gênesis 2, 18. Viver isolado contradiz a estrutura com que fomos feitos. Essa verdade parece em todas as fases da vida. Uma criança sem vínculo familiar saudável sofre emocionalmente. O idoso sem a companhia adoece mais rápido. Pessoas afastadas do convívio saudável adoecem a alma. A solidão prolongada afeta o corpo, a mente, tanto quanto maus hábitos físicos. A Bíblia ilustra isso de forma clara. Jesus, embora plenamente autossuficiente, cercou-se de amigos, escolheu discípulos, chorou por Lázaro. Na cruz, confiou a sua mãe aos cuidados de João. Como é o ferro, como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Provérbios 27, 27. Ninguém amadurece espiritualmente sozinho. O cristão precisa de igreja, irmão, de responsabilidades que envolvam outros. Precisa aprender a ouvir, perdoar, repartir, corrigir e ser corrigido. Evitar pessoas para evitar conflitos é sinal de imaturidade, não de santidade. A prática congregacional. A lição diz: o corpo é um elemento fundamental do culto divino. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva e da vida congregacional. Hebreus capítulo 10, versículo 24, 25. O corpo tem participação real no culto a Deus. É como a voz que cantamos com os lábios e oramos com os ouvidos que percebemos a palavra, com os joelhos que nos humilhamos e com as mãos que erguemos em adoração e repetem e recebem o pão.
O culto cristão é, ao mesmo tempo, espiritual, visível, interior e exterior. Em nossos dias, muitos têm adotado discursos críticos contra a igreja institucional. Alegam que é possível manter uma espiritualidade pessoal a partir da igreja ou que reuniões virtuais, pregações pelo YouTube são suficientes para suprir a necessidade espiritual. Outros se declaram desigrejados. Como esse termo pudesse definir uma nova forma legítima de cristianismo. Mas isso é engano. A fé bíblica não se vive isoladamente. O Novo Testamento não conhece cristãos independentes. Os apóstolos escreveram suas cartas às igrejas reunidas. Os mandamentos de mutualidade, como exortar, servir, suportar, consolar, perdoar, pressupõem convivência. Textos como Efésios capítulo 4, versículo 1 a 3, 1 Tessalonicenses 5, 11 a 15, mostram que a igreja funciona como um corpo. Seus membros crescem em união e esforço conjunto. Negar a importância da vida congregacional é negar um espaço essencial da fé cristã. A fé pessoal precisa de um ambiente congregacional para amadurecer. O culto doméstico é necessário, a oração particular é indispensável, mas nenhuma delas substitui a Assembleia dos Santos. Tecnologia e culto. Assim diz a lição. O corpo precisa não apenas de estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Enfatizam aspectos corporal, intenso da adoração. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 1 a 4, Salmos 27, 4, Salmo 100, versículo 2 e 4, Atos 2, 41, 47. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Salmo 150, versículo 6. Atos 4, 24, 31. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. 1 Tessalonicenses 2, 8. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares, tablets, são muito úteis, mas, se usados sem moderação, podem nos distrair ou deixar inertes no culto. O culto cristão constitui no encontro sagrado entre Deus e o seu povo. Momento que exige dedicação integral, foco absoluto. Esse encontro deve ser sustentado por 3 pilares essenciais: a presença física, a atenção plena e reverência. Entretanto, o uso indiscriminado de celulares, luzes, drones, propagandas em telões e etc., rompem com a finalidade principal do culto, que é adorar a Deus. Vamos destacar pelo menos 3 prejuízos. O primeiro e mais evidente prejuízo é a perca do foco e a quebra da reverência. Por exemplo, a natureza multifuncional do smartphone, nas suas notificações constantes e a finalidade para alternar entre aplicativos, dispensa a nossa atenção à palavra, oração e adoração. Ao manusear o aparelho para fotografar, enviar mensagem ou navegar na internet, é impossível não se desconectar do culto. Glória a Deus. Nós temos aqui o nosso prejuízo aqui, no caso, que atrapalha, na verdade, o culto, né? Nós devemos
Além disso, o impacto individual do uso celular no culto acarreta consequências coletivas e geracionais. Os adultos que utilizam seus aparelhos de forma indisciplinada oferecem um modelo negativo a crianças e adolescentes cuja maturidade espiritual ainda se encontra em desenvolvimento. Finalmente, a substituição do texto sagrado físico pelo digital prejudica a retenção bíblica e o discipulado. A familiaridade com a Bíblia impressa, como localização de seus livros, contextos das passagens, as anotações pessoais, é uma ferramenta valorosa para o crescimento espiritual. A dependência da tela digital, em contrapartida, afeta uma relação mais superficial com as Escrituras e, com isso, reduz a intimidade com a palavra que deve guiar a vida do crente. Então, aqui nós concluímos da seguinte forma: reafirmamos que o corpo é uma dádiva divina, uma obra de arte criada com propósito. Reconhecer a sua complexidade nos inspira a louvar o Criador e a buscar um cuidado equilibrado que rejeita tanto o desprezo quanto a idolatria. Nosso corpo é também ferramenta essencial para a comunhão e o culto coletivo, pois a adoração genuína envolve presença e participação. Portanto, que possamos honrar a Deus em nosso corpo, vivendo em santidade e servindo ativamente na igreja para a glória daquele que nos formou de modo maravilhoso, como disse Salmo de Vista Davi, terrivelmente me formou maravilhosamente, né? Então, que nesta lição de hoje você tenha aí compreendido, que você tenha assimilado da essência do corpo. Que nós venhamos estar vigilantes, nós venhamos estar aí atentos com as distrações, que nós devemos cultuar o Senhor com o corpo, o nosso corpo integralmente. Amém? Peço a você que está entrando agora, que não é inscrito no canal, que você possa se inscrever, tá bom? Em nome de Jesus. Desejo a vocês a paz do Senhor, um bom domingo, uma boa tarde. Logo mais à noite estaremos no nosso culto também aqui transmitido por esse canal, que você possa se inscrever e possa nos acompanhar nas redes sociais. Amém? Pai, muito obrigado por esse momento, te louvamos, bendizemos, e que nós venhamos de fato compreender a importância e glorificar o Senhor, Pai. Não somos frutos do acaso, mas sim, Senhor, que somos uma criação, Senhor, que somos criaturas formadas por Ti. E assim, Senhor, te agradecemos por tudo que você tem feito, por tudo que você vai fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Um abraço a todos, fiquem na paz e até a nossa próxima aula. Um abraço, tchau.